Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no meu canal. Nós estamos aqui no canal do Ministério da Restauração. Hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês, um assunto muito prático, que vai aí, com certeza, ajudar muitas pessoas a tomar certas decisões naquilo que ela está buscando, os objetivos da sua conquista. Nós estamos aqui com um único objetivo, trabalhar aqui na sua vida restauração. Nós somos agentes da restauração. O que isso significa? Significa levar você de volta às origens da sua fé, que é em Cristo Jesus, mediante o entendimento e o estudo da palavra de Deus. Deus nos deixou tudo na sua palavra. Nós somos ensinados mediante as divinas revelações que ele deixou para os seus profetas, nos escritos, mediante o ensino e a doutrina de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ensino dos apóstolos. Essa é a raiz da nossa fé. A raiz da nossa fé está aqui. A raiz da nossa fé está na autoridade da palavra de Deus. E aqui nós trabalhamos com este objetivo, ajudar a igreja, ajudar os nossos irmãos a se reconectar novamente, não só com Israel, não é? Porque nós estamos nos reconectar com Israel, não é? Porque Jesus nasceu em Israel, ele foi um homem judeu, e existe um propósito de eleição para com Israel até o fim dos tempos, e também aprimorar aqui o estudo. Porque no mundo em que vivemos hoje, nós precisamos mais do que nunca conhecer a palavra de Deus. Esta foi uma orientação deixada por Jesus quando ele disse assim: por que vocês erram? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas cheias do poder de Deus, porém com um conhecimento muito parcial das Escrituras. Por outro lado, outras igrejas que estão extremamente fundamentadas nas Escrituras, no entanto, proíbem ou diminuem ou impedem o atuar do poder de Deus. E nós estamos deixando de ver muitos milagres e muitas curas, não é verdade? Então, aqui no nosso canal, nós trabalhamos as duas coisas. Nós trabalhamos as Escrituras e, mediante o conhecimento dela, você tem acesso a este poder ilimitado. Muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e o tema da nossa aula hoje é os 6 princípios para conquistar sem pecar. Nós estamos vendo aí nas redes sociais uma grande investida, né? De conquista, de criação, de cocriação e tudo mais, não é? Muita coisa aí, muitos especialistas ensinando, né? Muitas coisas para que você seja um conquistador, para que você alcance riqueza, para que você alcance os seus objetivos. No entanto, nós precisamos dar uma peneirada, não é verdade? Assim como existem grandes mestres hoje nas redes sociais, também existe bastante charlatão, certo? Mas o mais importante é que, ao conquistarmos na Terra, nós precisamos ter um parâmetro de aprendizado, de ensino. E isso nós encontramos também, acima de tudo, nas leis de Deus. Nós temos as ciências humanas, as ciências da Terra, dos especialistas, mas nós temos também os princípios que vieram muito antes de todos esses que estão aí. Então, por isso nós trabalhamos a raiz. Nós precisamos voltar à raiz para entender o que é que Deus nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Este canal é um canal de ensino da palavra de Deus. É um ensino que nós procuramos te ajudar a mudar a sua mentalidade no sentido de se aprimorar cada dia mais, certo? Nós não alteramos a sua personalidade, muito pelo contrário, nós trabalhamos com o aprimoramento da sua mentalidade e do seu aprendizado naquilo que Deus tem para você. Ora, Jesus mesmo disse, não é? Que ele é um Deus de abundância, certo? O prazer de Deus é que você tenha abundância, uma vida plena em todas as suas áreas, na saúde, nas finanças, no espiritual, no trabalho, nas relações familiares, interpessoais, certo? No seu casamento. Então, veja, é uma plenitude de abundância em todas as áreas. Não adianta você ter muita abundância em uma área e a outra estar totalmente escassa. No entanto, para que nós possamos caminhar e buscar esse entendimento, nós precisamos estudar a palavra de Deus, certo? Então, a minha proposta hoje é oferecer para você 6 princípios para iniciar, certo? 6 princípios básicos para que você aplique na sua vida e para que você comece, então, a ter aqui um foco, uma metodologia, certo? Um método para que você alcance os resultados que você deseja. Então, a aula de hoje, baseada na Bíblia e também na ciência humana, é uma metodologia, repetindo, para que você aplique, tá? Eu vou te dar aqui a teoria e vou te dar o embasamento bíblico e para que você aplique na sua vida, na prática, e que você alcance os resultados
desejados e que você tenha eficácia naquilo que você está buscando, desejando ou fazendo, certo? Então eu quero começar aqui hoje, neste vídeo, eu vou trabalhar 3 princípios, para que o vídeo não fique muito longo. O primeiro princípio, ele se chama disciplina, tá? O que significa disciplina? Vamos primeiro no dicionário, porque no dicionário o termo disciplina possui 2 entendimentos. O primeiro diz assim: é uma obediência às regras, aos seus superiores e aos regulamentos. Esse, para mim, é o mais importante aqui para o que nós queremos atingir. No segundo, ordem e cumprimento de responsabilidades específicas. Então, veja, existem várias responsabilidades, não é? Que nós temos na vida. No entanto, eu preciso ter uma específica naquilo que eu estou me propondo a fazer. Muito bem, esse é o objetivo. Vamos ver o que a Bíblia fala agora sobre disciplina. Aqui eu disse o que ela significa, não é? Ordem, cumprimento de responsabilidade específica e obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Então tem a ver aqui com obediência. Primeira coisa, obediência. A disciplina tem a ver com obediência. Toda pessoa disciplinada é, de regra, uma pessoa obediente. E vice-versa. Uma pessoa obediente sempre vai buscar ser disciplinada. Vamos aqui primeiro, eu vou trabalhar apenas uns 3 ou 4 versículos, porque a Bíblia tem inúmeros, certo? Mas aqui, a disciplina no sentido de começar a aprender a obedecer, certo? Por quê? Porque a rebelião é antagônica à palavra de Deus. A rebelião, o espírito da rebelião, ela é pautada no espírito de Satanás. Ela nasce em Satanás. A rebelião é um fruto da iniquidade que existe em Satanás. E a iniquidade significa a ausência da lei de Deus, ok? Então aqui, o primeiro contexto de disciplina é para que você não seja uma pessoa rebelde, certo? Vamos lá, em Provérbios 6, 23 está escrito: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Todo aquele que estuda mandamento, existe uma lâmpada sobre o caminho dele, ou seja, existe um clarear de Deus na vida dele. As coisas ficam mais claras quando ele estuda os mandamentos de Deus. As leis de Deus, e todas as leis em geral, as instruções de Deus, é como uma luz, certo? Então, imagina um ambiente escuro, quando você chega, você acende uma lâmpada. Imediatamente, a luz ali interage e tudo fica claro, não é verdade? Então, a luz de Deus, as leis de Deus têm esse objetivo, de trazer luz aonde está trevas, aonde está escuridão. Muito bem. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Todo aquele que está aberto para ser corrigido, repreendido, exortado, aconselhado, todo aquele que é disciplinado e obediente para ouvir os bons conselhos, não é? Eu não estou dizendo os conselhos do maligno, mas dos conselhos daqueles que possuem o Espírito de Deus na vida deles, os mestres que estão aptos, né? Os pais, os mestres, os professores, os seus superiores, os especialistas das áreas onde você trabalha, esses mestres, não é? Que possuem bons conselhos para lhe dar. Isso vai fazer com que o seu caminho seja um caminho de vida e não de morte, certo? Segunda passagem, Provérbios 12, verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. É o que a Bíblia está falando aqui. Se eu amo conhecer, se eu amo a palavra de Deus, então o que acontece? Eu vou alcançar instrução e entendimento. A minha mente, ela vai começar a ser transformada, restaurada para o bom caminho, para as boas conquistas. Aquele que não aceita ser corrigido, a Bíblia diz que ele é um estúpido. Muito bem, em Provérbios 13, 18 está escrito: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha que versículo fortíssimo aqui, olha que princípio, só aqui daria uma aula de 1 hora, certo? Então veja, não só a pobreza, mas como sempre ser afrontado, perseguido, injuriado, difamado, certo? É todo um caos que vem sobre a vida de uma pessoa quando ela rejeita as instruções que estão na palavra de Deus. E você pode ver aí, na nossa sociedade em geral, no mundo em geral, grandes pessoas, não é? Com muito poder, muita prosperidade, muita fama, mas a vida dela está totalmente desvinculada das instruções de Deus. E aí são inúmeros casamentos, filhos viciados, filhos doentes, não é? Grandes tragédias, infelicidade, depressão e tudo mais que nós vemos por aí. E sem dizer ainda na perda da salvação, certo? Então, veja bem, mas aquele que se permite ser corrigido, ser instruído pela palavra de Deus, o que ele alcança? Honra. Honra, certo? Muito bem, Provérbios 15, 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente.
Eu quero fazer aqui uma substituição, o tolo despreza a instrução de Deus. Porque assim, nós temos inúmeros pais como exemplo, inúmeras mães como bons exemplos. Assim como nós também podemos ter pais de péssimos exemplos. Pais criminosos, na verdade, longe dos caminhos de Deus, certo? Pais aí que vivem na libertinagem, até mesmo a vida, um casamento de adultério, de imoralidades sexuais, de drogas, de vícios, de beberrice, né? Então, veja, nem todo pai, nem toda mãe, evidentemente, estão aptos, não é, para dar uma boa formação, um bom conselho. Então, aqui, o tolo despreza a instrução de Deus, porque aonde você não vai ter pai e mãe, naquele momento natural da vida, Deus sempre se fará presente. Ele disse assim, uma mãe pode abandonar os seus filhos, mas Deus jamais abandonará. Então, veja bem, vamos aqui. Quem recebe a instrução de Deus, sempre caminhará com prudência, sempre será uma pessoa prudente, não cairá em golpes, não cairá em sociedades desleais, não será roubado, não será destruído. Por quê? Porque existe um espírito de prudência nele, no qual a revelação de Deus vem e o instrui para toda boa obra. Agora nós vamos finalizar aqui. Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela. Então, Hebreus, Paulo está falando aqui para os hebreus, o quê? Que quando nós começamos a ser corrigidos, quando nós queremos as leis de Deus, quando nós estamos nos preparando para entrar neste quesito com Deus, então o que acontece? Vai ser muito difícil, vai ser muito árduo, porque é muito difícil buscar disciplina, buscar correção, não é ser uma pessoa prudente. Ele fala assim, no início parece que vai ser um poço de tristeza este caminho, de tão árduo que ele é, mas depois os frutos vão começar a aparecer, frutos pacíficos de justiça. Significa dizer que o favor de Deus estará sobre você, tá? E nós seremos exercitados por ela. Disciplina agora no sentido de responsabilidade, porque eu dei agora aqui 5 versículos tratando da disciplina enquanto obediência. Né? Aquele que obedece às regras, aquele que obedece aos seus superiores, aquele que obedece aos regulamentos, ok? Então, nós vamos agora para a disciplina no sentido de buscar uma responsabilidade específica, de agir com responsabilidade em algo específico. Está escrito no livro de Colossenses, do capítulo 3, do verso 23 ao 24. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, veja aqui. Nós temos aqui, então, algo muito profundo. Tudo aquilo que você fizer e que você está fazendo no mundo natural, no seu trabalho, na sua casa, nas relações interpessoais, tudo que você está fazendo, ok? Você está fazendo como se para Deus você estivesse fazendo. É como se assim, eu vou agora esquecer que eu estou fazendo para homens, cumprindo regras, ordenamentos e ordens superiores. Naquele momento é como se Deus estivesse me pedindo isso. Então eu vou fazer isso com zelo, com ordem, com decência, com capricho e com excelência. Todo disciplinado é uma pessoa que ouve conselhos e que obedece. É uma pessoa obediente aos bons conselhos e a Deus. Por isso que tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz fica lindo, tudo que ele faz fica maravilhoso, porque ele consagra a Deus. Concluindo esta aula, o que a aula tem aqui para conclusão? Não é fácil ser disciplinado, mas se obedecermos aos comandos de Deus e seu conselho, seremos restaurados na nossa forma de pensar e agir. Shalom para você, aplique aí na sua vida o princípio da disciplina. E nós vamos agora para um segundo princípio. E este princípio nós vamos para o nosso próximo vídeo.